Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que essa luz desta casa contagie a todos os nossos corações. Nós iniciaremos agora os nossos trabalhos, então, fazendo uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ano divino. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa do Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. É forçosa é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que é possível, é útil a técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido do caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço da regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Nesse momento, eu convido a todos, então, podemos fechar os nossos olhos, nos conectar à espiritualidade maior, a Jesus, o nosso Mestre. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Ninguém pode ajudar a outrem com eficiência se não procura edificação em si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão e conforto. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé,
estaremos vazios, desolados e na condição de mendigos de luz. Que assim seja. Eu convido agora para a palestra, para a exposição dessa noite, a nossa amiga Amber Biba. Jesus nos abençoe a todos. Para nós, assim, é uma alegria sempre quando nos convidam, né, para vir aqui ao Luz de Jesus. E hoje, então, uma alegria mais especial ainda chegar aqui e encontrar o nosso querido Glauber, né? Nós cantamos juntos aos domingos para os bebês. Então, hoje vocês, assim, tiveram um show muito especial, porque normalmente a nossa plateia é bem seleta, né? Ela se compõe de 10 bebês e seus respectivos pais e mães. Mas aí a gente não pode se encontrar que já quer cantar junto, né? Então, uma delícia. Obrigada, Glauber. Porque a música, ela faz o ambiente, né? Ela tem uma vibração muito especial, potencializada. Então, quando a gente canta determinadas músicas, a gente vai entrando, assim, em uma sintonia bem diferente. Então, foi bem especial para mim. Então, nós viemos hoje falar sobre o espiritismo e a maternidade. E esse foi o assunto de maio, né? Estudado agora em maio, que é considerado, então, o mês das mães, né? No início de maio, nós comemoramos ali o Dia das Mães, e um pouquinho antes nós comemoramos a Páscoa, né? Então, ficaram datas ali próximas esse ano. E nós pensávamos, então, quando escolhemos o tema para o estudo, como é que o Espiritismo nos ajuda a perceber a maternidade sob uma ótica nova, né? Ajudando-nos a elucidar o nosso entendimento referente à questão da maternidade. Quando nós falamos em maternidade, a primeira figura que nos vem à mente é Maria, né? Símbolo da maternidade. E muitas vezes, quando pensamos na palavra mãe, associamos naturalmente à palavra mãe essa aura de santidade derivada dessa divina figura. No entanto, né, nós queremos refletir um pouco que, como somos espíritos diversos, nem todos teremos na maternidade o alcance de uma Maria. Então, para entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe para vocês hoje uma história. É um poema, na verdade, que eu vou recitar para vocês, que está nesse livro Momentos de Ouro. A minha edição é velhinha, né? Hoje ele tem uma capa mais bonita, é um livro do Chico Xavier, de espíritos diversos. E ele tem esse nome, Momentos de Ouro, porque os espíritos dizem que quando estavam nos seus momentos de ouro, escreveram as mensagens que se encontram nesse livro. Então são mensagens lindíssimas, selecionadas, e uma delas é essa da Maria Dolores, que se chama Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego, no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Depois, baixinho, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, replica o interpelado, claramente agressivo: sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício e martírio, sangue e cruz.
E em flagelo e aflição, eis aqui a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te traz, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade dos céus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Mãe, Judas bradou, rude e pasmo, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar enfim na vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver aos pés da pobre mãe que me forjara o ser. Ela escutou meus gemidos, ouviu meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Convidou-me a terrível retrocesso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida maravilhosamente revestida de fé e luz, de paz, de elevação. Perderás pouco a pouco o ânimo violento, virás comigo à terra, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante ou como quem se desgarra de sofrimento atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor ou anjo divinal de quem presinto a luz? E ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. Maria Dolores, eu digo assim que ela destrói a gente, né, com as palavras dela, porque acho esse poema de uma beleza assim espetacular. Quando a gente imagina que alguém faça mal para o nosso filho mais querido, como é que será que é a nossa postura diante desse malfeitor? Não precisa ir muito longe para imaginarmos que seria muito difícil a gente se aproximar de um criminoso qualquer, mas um criminoso que tenha prejudicado aquele a quem nós mais amamos, né? Mais difícil ainda. Ainda quando a gente pensa em como a cristandade olha para Judas, né? Em como ele é tratado historicamente até hoje. E Maria Dolores nos brinda com esse lindo poema, contando que ele, no mundo espiritual, sofrendo as consequências dos seus atos passados, da traição, do suicídio, sem esperança, se aproxima dele e nesse diálogo traça para ele novos caminhos. Assim a gente vai pensar um pouquinho então, com base nessa história, sobre o que é a maternidade e como é que o Espiritismo nos ajuda a compreender a maternidade de uma nova maneira, né? De uma outra maneira. E a primeira coisa que o Espiritismo nos fala é que a família é uma escolha nossa. Nós não pedimos, não nascemos aonde nós nascemos por um acaso biológico, por obra, né, de um acidente.
quando a gente briga às vezes com o pai, com a mãe, quando a gente é muito jovem, né? É comum ouvir a frase, eu não pedi para nascer, né? E no entanto, o Espiritismo nos mostra que é diferente, nós pedimos, né? E imploramos muitas vezes para que essa família nos receba, para que esse pai, essa mãe onde nós viemos nos recebam. Mas se a gente escolhe a família, por que será que a gente às vezes escolhe uma mãe que não consegue ser uma boa mãe? Por que será que a gente às vezes reencarna numa família onde a mãe e o filho se odeiam, ou não conseguem se amar, ou não conseguem se dar bem? Porque nós não podemos ser ingênuos e imaginar que todas as famílias, as relações mãe e filho, são uma maravilha, um mar de rosas, porque nem sempre é assim. E são relações muito profundas, que formam a base do nosso ser, nesta vida, né? E em cada vida, a nossa relação com a nossa mãe vai formar essa base tão importante, ela tem esse impacto. Então, o que os Espíritos nos falam no Evangelho segundo o Espiritismo? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o corpo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, embora a gente peça para reencarnar numa determinada família, a partir do momento que pai e mãe aceitam esse encargo, essa incumbência, em contrapartida eles assumem esse importante dever de ajudar no progresso intelectual e moral desse filho. No entanto, os laços biológicos não vão criar os laços espirituais. Então é possível que eu reencarne numa família aonde o afeto não seja espontâneo e natural, meu em relação à minha mãe, meu em relação ao meu pai, mesmo ele sendo a minha família biológica. Mas como é possível isso? Isso é uma coisa que a gente vê, isso é uma coisa que a gente vai encontrar. Porque os seres progridem do instinto para o sentimento, para o desenvolvimento do sentimento, né? E os Espíritos dizem no Evangelho, o ponto delicado do sentimento é o amor, é o ponto mais alto, né? Então a gente começa lá no instinto e nós vamos encontrar na natureza o instinto materno já nos animais. Os animais cuidam dos filhotes enquanto eles precisam. A hora que os animais não precisam mais do cuidado da mãe, do pai, acaba todo o laço, né? Eles se tratam daí em pé de igualdade. Então o instinto materno no mundo animal, ele responde a esse quesito de utilidade. Enquanto a mãe é necessária para manter a sobrevivência dos filhotes, ela fica vinculada a ele. Depois acaba o vínculo, né? Não existe mais. Mas nos seres humanos ele não é assim, ele transcende muitas vezes, né, a necessidade material e ele se estende muito além da primeira infância. No entanto, como nós temos espíritos diversos em condições diversas de progresso, um espírito mais ou menos evoluído será uma mãe mais ou menos evoluída. Um espírito mais ou menos evoluído, por exemplo, como eu, serei uma mãe mais ou menos. Aquela mãe que tem dificuldade de ter paciência, aquela mãe que tem dificuldade de tolerância, dificuldade de perdão. Não é o problema de ser mãe, é o problema do espírito, do desenvolvimento da pessoa. Quanto mais evoluído é o espírito, melhor ele vai se sair como pai, como mãe. Então, quando a gente pega um espírito como Maria, nós vamos encontrar ali os melhores exemplos da maternidade. No entanto, não é por ser mãe que ela é assim, é porque ela é assim. E em todas as áreas da vida, ela vai se mostrar excepcional, porque já é um espírito desenvolvido excepcionalmente. Mas no caso de um espírito mediano, no início do progresso, ele vai falar aquelas frases que a gente escuta as mães falarem, né? Que são as frases da mãe de pouca paciência. Se eu for aí, achar, vou esfregar na tua cara. Não me faça ir até aí, né? Vou contar até 3. Vou fazer tal coisa, né? Na volta a gente compra. E essas frases todas que a gente lembrou agora para o Dia das Mães e que eu achei muita graça, né? A gente sempre dá risada porque se identifica. Mas essa é a mãe com falta de paciência, né? É aquela mãe comum, é aquela mãe normal, é aquela pessoa que está ainda em fase de desenvolvimento, né?
que está aprendendo ainda e vai aprender muito através da maternidade. Então, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, se o amor materno está na natureza, a gente vê até nos animais, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde que eles nascem. E os Espíritos dizem que há uma deficiência, né, entre os fluidos dessa mãe e dessa criança. Possivelmente no passado houve algum problema. Uma mãe que odeia um filho é indício de um espírito pouco evoluído. Então esse ódio se manifesta na maternidade, mas se ele viesse como irmão, ela ia odiar o irmão. Se viesse como outra figura na família, ela ia sentir o ódio por ele. Não é o problema da função da mãe, é o problema do encontro daqueles espíritos, e porque é um espírito ainda que precisa realizar o seu progresso. A gente sabe que se a gente cultiva o rancor, o ódio em relação a uma pessoa, não é porque você morre e desencarna que esse ódio desaparece. Ele não desaparece. Não é porque a pessoa morreu que o ódio desaparece. Pois é muito comum a gente ouvir os filhos falarem dos pais que já faleceram há muitos anos, mas ainda com ódio, com rancor. Então não é porque a pessoa morreu que o seu sentimento mudou. É você que tem que mudar esse sentimento. É você que tem que reescrever esse sentimento. É você que tem que realizar o progresso. O progresso é função sua. Quando a gente é pequeno, os pais têm a função de auxiliar o nosso progresso. E a nossa constituição biológica, na primeira infância, na segunda infância, ajuda nesse processo. No entanto, nem todos os pais conseguem dar conta de fazer isso. Têm a altura necessária espiritual para fazer isso, mas fazem sempre o melhor que podem. Todo pai, toda mãe dá o que tem. É sempre o melhor que ele pode. E quando um filho reencarna com uma mãe que o odeia, é porque ele pediu aquela prova, pediu para nascer ali. Ele pediu para vir nessa família. Para quê? Para sofrer? Não, para acertar, para fazer diferente, para realizar um trabalho que está por fazer. Então, na história que a Maria Dolores conta, Judas fala que vai procurar a mãe, depois que ele se vê no mundo espiritual, depois que ele comete suicídio. E aí a mãe fica com medo dele, chama ele de espírito do mal, acha que ele é um demônio, diz para ele, sai daqui, Satanás, né? E ele, querendo ser acolhido, querendo ser consolado, querendo forças, ele não encontra nela aquilo que ele precisava, aquilo que ele buscava, né? Então ele diz, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Então é uma mãe que não tinha alcance espiritual para atendê-lo nesse momento. Infelizmente, ela era uma mãe biológica, mas não conseguia dar para ele o alimento espiritual que ele estava buscando. Veja como os laços do corpo, do sangue, não criam forçosamente os laços entre os seres, entre as pessoas. Então, ele tem gratidão para com essa mãe, porque ele reencarnou, mas não tem a ligação espiritual. Então, os espíritos nos falam que a nossa família, se a nossa família não é composta pelas ligações biológicas, como é que ela é composta então? E os espíritos nos falam sobre a nossa parentela espiritual, dizendo, formam famílias, os espíritos que a analogia de gostos, gostam das mesmas coisas, identidade do progresso moral, estão no mesmo nível, e a afeição, o carinho, o amor, induzem a reunir-se. É natural, isso a gente vê. Se eu vejo uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu quero estar com ela, eu quero me reunir com ela. Se eu vejo uma pessoa que pensa como eu, que tem as ideias parecidas, eu gosto de conversar com ela. E se é uma pessoa que eu gosto, estar junto dela é um prazer. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Essa família espiritual se reflete aqui na Terra como uma família mista.
Por quê? Os espíritos dizem, nós não podemos viver só num núcleo de felicidade egoística. Nós temos que também auxiliar os outros. Então, como é que isso funciona? Reencarna uma família que tem uma certa semelhança de condições, os mesmos gostos, todo mundo se gosta, todo mundo está junto. É um ambiente de muita harmonia. O que a lei divina faz? Pega um atrasadinho e combina com essa família e ele reencarna ali no meio. Então é o estranho no ninho, né? É aquele ser que ele está na família, mas ele é totalmente diferente. Ele não gosta das mesmas coisas, ele não vê as coisas como todo mundo vê. Por que ele reencarna ali? Porque a lei divina pede para essa família, que já tem 4, 5, que se tratam harmonicamente, onde o trabalho está feito, onde a afeição dá suas flores e seus frutos, que eduque esse outro, que ajude esse outro a progredir também, para que ele a seu turno possa ajudar outros. Então, assim, o nosso trabalho de progresso, ele é sempre assim. Eu estendo a mão para aquela pessoa que me ajudou a subir, e eu sou grata a ela, que está na minha frente, mas eu também estendo a outra mão para aqueles que vêm atrás, que estão ainda começando, que estão atrás de mim, a quem me compete ajudar a subir. E isso não é uma questão cronológica, não é porque a pessoa é mais velha que ela sabe mais. Às vezes a gente tem pessoas mais idosas na família e que espiritualmente elas estão mais atrasadas, elas ainda precisam do auxílio do resto da família, mesmo sendo às vezes os avós, os bisavós na família. Falando isso da condição moral da criatura, né? Desconsiderando aqui problemas neurológicos passageiros, problemas de saúde, não é isso que dá a dimensão do alcance espiritual de cada um de nós, certo? A gente avalia de outra maneira. Então, o desenvolvimento moral, ele se faz sentir nas atitudes. Então, a gente reencarna numa família mista, onde eu tenho aqueles que têm afinidade comigo, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser o pai, pode ser a avó. O trabalho está feito e eu vou reencarnar também com aqueles com quem eu não tenho afinidade. O trabalho está por fazer. Então, uma mãe que tem dificuldade de se relacionar com um filho, com uma filha, o Espiritismo nos esclarece que ali o trabalho está por fazer. Mas a coisa mais maravilhosa que Deus nos dá, além da bênção da reencarnação, é o tempo. Porque a gente vai convivendo com essa criatura que às vezes no passado eu fiz muito mal para ela, ou ela fez muito mal para mim, e hoje, graças a Deus, ninguém lembra de nada, porque se lembrasse não era possível ficar na mesma família, não era possível ficar na mesma casa, então a gente esquece temporariamente para poder conviver. Mas há uma intuição imperfeita do passado, né? E ela se revela nesses antagonismos, nessas dificuldades. E aí os espíritos dizem no Evangelho, olha para esse filho e diz, um de nós é culpado. Quem é o culpado? Nós não sabemos, né? Nem importa saber. Mas o que importa é que, dia a dia, hora por hora, você vai ter como mãe oportunidades maravilhosas de exercitar alguma coisa em favor dessa criatura. Você vai poder servi-la, você vai poder acompanhá-la, você vai poder cuidar dela na medida das suas possibilidades. E isso vai gerando com essa criatura novos laços, de forma que se no passado ela tinha queixas de você, agora no presente ela vai ser grata a você. Porque por pior que a gente seja, alguma coisa a gente sempre acerta, né? Alguma coisa a gente sempre faz bem feito. Então Maria diz para Judas, virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. O que é esse bendito esquecimento, essas águas? É a reencarnação, é aquele líquido todo da barriga, onde a gente fica mergulhado 9 meses ali, preparando o corpo novo. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Então, quer dizer, aquela outra mãe do passado não teve condições de te ajudar, agora eu vou escolher outra mãe para você, que vai te ajudar a perder esse ânimo violento, a educar o sentimento e ser mais calmo, pensar um pouco antes de agir. Então tudo isso ela vai planejando para Judas.
Quando a gente fala então da relação mãe e filho, a gente fala dos deveres do pai e da mãe, mas não pode esquecer dos deveres dos filhos. Então é uma via de mão dupla, né? Como costumava se dizer quando eu era pequena, uma via de duas mãos, vai e vem. Assim como os pais têm deveres para com os filhos também têm deveres para com os pais. Qual é esse dever? Do honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? Então os espíritos dizem assim: qual é a nossa regra de conduta para com o pai e com a mãe? Os preceitos de Jesus. Qualquer preceito de Jesus concernente a uma pessoa estranha, ele fica mais grave ainda em relação ao pai e à mãe. Porque uma falta que eu possa cometer em relação a um estranho, cometida com o meu pai, com a minha mãe, ela é pior. Porque a falta se soma à ingratidão. Então, por mais que o meu pai, a minha mãe não tenham tido o alcance espiritual, às vezes, que eu gostaria, que eu precisaria, que eu imagino que seria o ideal para mim, eles fizeram o melhor. E já me deram o presente mais precioso, que foi a oportunidade de nascer, de reencarnar. Por isso, o primeiro dever dos filhos para com os pais é a gratidão. Mesmo se eles já desencarnaram, gratidão. Com essa abordagem, eu vou trabalhando o sentimento. E se ficou alguma pendência com a minha mãe, se ficou alguma pendência com o meu pai, o Evangelho vai ajudando a gente a educar o sentimento. Então eu me lembro de uma mágoa, daí eu digo não, mas eu sou grata, porque eles me ajudaram a renascer, me ajudaram a estar aqui. E aí eu vou trabalhando, conversando com essa mágoa. Aí a mágoa vai, daqui a pouco ela volta, eu lembro, né? Ressentir é sentir de novo, né? Volta aquele sentimento, aquele sofrimento, não, mas eu vou ser grata, eu vou me esforçar, não vou mais sentir assim. E começo aqui o esforço do intelecto, me esclarecendo, estudando, para isso que o estudo é útil para nós. E vou reescrevendo esse sentimento até que ele desapareça daqui. Até que eu consiga, ao lembrar do meu pai e lembrar da minha mãe, não lembrar com nada que não seja gratidão. Mas esse é um trabalho que eu tenho que fazer. Eu tenho que me esclarecer dia a dia, para que eu possa chegar nesse ponto do sentimento. Eu não vou acordar um dia amando todo mundo. Eu preciso fazer essa construção dentro de mim. Essa construção do entendimento, essa construção do amor. E ela tem que ser feita de forma segura, coerente, ela não pode ser hipócrita, né? Eu não posso cair na armadilha de seja grato, sou grato, mas é uma coisa só de lábios, né? E quando toca nos sentimentos que realmente interessam, eu não mexo. Eu acho que aquilo não é para mim, não. É realmente fazer aquele trabalho para mim, não é para o outro. Eu estou aqui, mas fulano devia estar aqui escutando essa palestra, né? Mas era para ele mesmo, né? A gente acha que sempre é para o outro. Não, o trabalho é para mim. Quem é que não tem mágoa? Quem aqui não tem rancor? Quem aqui não tem o sofrimento de achar que foi prejudicado, né? Que não recebeu o que deveria, que talvez não foi maltratado no passado? Então todos esses sentimentos nos acompanham porque fazem parte do nosso processo de evolução. Mas como é que a gente lida com eles? Conversando com esse sentimento. Eu me sinto assim, eu me sinto magoado, mas eles fizeram o melhor. Então eu vou perdoando, eu vou compreendendo, eu vou aos poucos, começando o esforço pelo raciocínio, para conseguir que ele se estenda ao sentimento. E assim, então, eu vou conquistar essa virtude, né? Da indulgência e do perdão, que junto com a benevolência resumem a caridade. Mas uma das coisas mais lindas que o Espiritismo nos traz em relação à maternidade é a noção da vida de além-túmulo. Nenhuma mãe morre, né? As mães não morrem, elas mudam de plano, mas elas continuam aí existindo, vivíssimas, né? Então, na Revista Espírita, nós vamos encontrar, em março de 61, Palestras Familiares de Além-Túmulo, a história da senhora Bertrand, de Alto Saona.
E a senhora Bertrand era uma senhora que se correspondia com Kardec, estudava o espiritismo já. E eles conversavam, como naquela época, né, por cartas. Não sei se as crianças vão saber o que é isso, né? A gente tem que abrir uns livros de história para mostrar. Não tinha WhatsApp, não tinha computador, nada. Tinha que escrever, mandar pelo correio. Demorava às vezes meses para chegar a carta. Daí chegava a carta, a pessoa lia, pegava uma folha de papel, escrevia a resposta, selava, mandava. Meses, chegava na casa da outra pessoa e assim eles iam conversando, né? Demorava. Olha como hoje a tecnologia nos ajuda, tudo é imediato, né? E aí eles conversavam e eram amigos por carta. Essa senhora então tinha uma esposa, um esposo, uma filha, desencarna, ficou doente, sofreu ali no final da vida e desencarnou. E Kardec fica sabendo então que ela desencarnou e aí, como ele tinha, né, a Sociedade de Estudos Parisiense, ele resolve invocar essa senhora na reunião mediúnica e conversar com ela. E ela vem e ele tem um diálogo com ela, que interessantíssimo, que está ali em março de 61, na Revista Espírita. Quem quiser dá para ir lá ler. E aí depois que ele fala com ela e tal, ele pensa, vou contar para a filha, né? Que ele conhece, a filha sabe que ela tem uma filha, então ele escreve para a filha. Diz, a sua mãe apareceu aqui. Ela esteve aqui, conversou comigo, conversou conosco, e ela está muito bem, e ela manda um recado para você e tal e qual. E aí imagina essa filha, como que a gente ficaria de receber uma notícia dessas, né? Pouco feliz, muito feliz. Essa filha escreve para ele então, e no final da carta ela diz, fizestes tanto bem vindo falar dela, vindo dizer de sua parte que não sofre mais. Obrigado uma vez mais, Senhor. Rogo a Deus de alma e coração que vos recompense por isso. Deixando-me, minha mãe querida me priva da melhor das mães, da mais terna das amigas. Então, essa mãe era uma relação mãe e filha espiritual. Era da família espiritual. Elas tinham imensa afinidade. Quando a mãe parte, é uma dor muito grande para a filha. Ela desperdia a melhor das mães, a maior das amigas. No entanto, com o conhecimento da doutrina espírita, ela sabe que não perdeu nada, né? Que ela só mudou de plano. Imagina que a minha mãe, para me ver hoje, ela ainda está encarnada, né? Ela tem que viajar 820 quilômetros para vir até aqui, para estar comigo. O meu pai, em compensação, que está desencarnado, quando ele quer me ver, ele pensa e ele está aqui, né? Não precisa comprar passagem, não precisa fazer fila, não precisa ficar com medo de pegar Covid, nada. Ele pensa, ele está aqui. O outro filho mora em São Paulo, ele pensa nele, ele está lá. A outra filha mora em uma outra cidade, ele pensa nela, ele está lá. É uma liberdade que o espírito tem, de acordo com as virtudes que desenvolve, que dá para ele essa possibilidade de estar muito mais presente, de acompanhar os filhos, de estar perto do filho e de repente a gente começa a lembrar, ai, mamãe gostava tanto disso aqui, essa comida, essa música, essa planta. Ah, com certeza ela está ali, ela está perto de você, ela está fazendo com que você, pela presença dela, pelos fluidos dela, lembre dela. Ela está mostrando para você que a vida continua, que ela está te acompanhando. Isso quando eles não nos visitam em sonhos, conversam conosco durante os sonos, nos aconselham. Fique assim, vai dar certo, faça isso. Aí a gente acorda, diz, ai, sonhei com mamãe, o que era? Não lembro, mas acordei tão bem. Com certeza você foi consolado. Então, quando a gente fala sobre a maternidade, um dos objetivos da maternidade é o desenvolvimento do amor. Como é que isso se dá? Não é magicamente e não é biologicamente. Não é porque você teve um filho que de repente você ama, né? É um sentimento que você desenvolve. E como que a gente desenvolve isso? Porque a maternidade nos dá, como nenhuma outra função talvez, a oportunidade de desenvolver a abnegação, que é uma das mais lindas virtudes. Então eu abro mão de mim, das coisas que eu quero, das coisas que eu gostaria em favor do outro. E penso no outro primeiro, e faço tudo pelo outro. Nós lemos uma crônica de uma moça que dizia assim, a minha mãe tinha uns hábitos alimentares estranhíssimos. Ela comia a casca do pão,
ela comia o caroço da fruta, aquele miolo da maçã que ninguém come e joga fora, ela comia. E eu nunca entendi esse gosto exótico da minha mãe. Como é que ela podia se alimentar daquela maneira? E hoje eu estou aqui com a minha filha de 3 anos e estou cortando a maçã para minha filha de 3 anos e estou comendo o miolo da maçã, comendo o miolo para que ela fique com a melhor parte da fruta. Ai, o pão torrou, adoro o pão torrado, queimadinho é o meu preferido. Quem que gosta de pão torrado? Mas a mãe come, para que o filho coma o pão bom, para que coma o melhor pedaço, para que fique com a melhor parte. Esse é o treinamento da abnegação. Não é toda mãe que dá conta de espontaneamente ser isso, fazer isso. Algumas mães, elas têm que desenvolver isso aos poucos. Tem mãe que a abnegação para ela é natural, ela faz, ela serve, ela não reclama. Essa é aquela mãe que raramente nós vamos escutar ela falar a frase: quando eu morrer, daí vocês vão me dar valor, né? Não. Mas a mãe que está desenvolvendo a virtude da abnegação, aí ela dá essas falhadinhas, né? Ela falha no quesito da paciência. Não tem problema, porque é um trabalho que nós estamos fazendo, de progresso. É um trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu olho para trás hoje, eu penso nos meus filhos, eu podia ter sido muito melhor. Mas na próxima, né? Na próxima eu vou ser muito melhor mãe do que eu fui nessa. Assim como dessa vez eu tenho certeza que eu fui muito melhor mãe do que eu já possa ter sido no passado. E outra coisa que o Espiritismo nos fala é que quando a criança reencarna, até os 7 anos, o espírito protetor está ao lado dela, 24 horas por dia. Não tem descanso. Isso quer dizer que cada mãe que tem um filho tem mais um auxiliar na espiritualidade. Tem o mentor da criança, tem o mentor dela, tem o mentor do marido. Tem todos os espíritos familiares que estão ali para ajudar no processo de educação. O processo de educação de um espírito é uma coisa seríssima. Ele não é encarado assim para fazer ao vento como a gente encara a educação normal, básica aqui no nosso país, né? Não, os espíritos levam muito a sério. Então toda mãe, ela tem esse exército espiritual de retaguarda, que está ajudando, que está amparando, para que ela dê conta, para que ela consiga atender quando está doente, para que ela consiga lidar com as noites sem dormir, para que ela consiga fazer tudo o que ela precisa fazer. Mesmo que ela faça o seu melhor, que não seja o perfeito, que não seja o ideal, por pior que seja essa mãe, ela tem essa retaguarda. Ela tem todo esse amparo para que ela faça, para que ela dê conta da função da maternidade. Vocês imaginam que o impacto que uma mãe tem na vida de uma criança é tão profundo que pode ser que aconteça uma determinada coisa quando a gente é pequenininho, mas se a mãe diz que aconteceu assim, o que nós registramos não é o que aconteceu de fato, é o que a mãe falou. É um estudo tão interessante esse. O poder do discurso materno. A gente não grava o que de fato aconteceu conosco, a gente grava o que a mãe fala. Tamanho é o impacto que a função da mãe tem sobre a psique da criança. E isso aconteceu com todos nós. Nem sempre o que a mãe fala é o que de fato se deu. E às vezes a mãe fala para suavizar o que de fato se deu, né? E é o que a gente vai lembrar. Então toda essa retaguarda espiritual está ali para ajudar o pai, para ajudar a mãe, para que a gente dê conta. Quando a gente fala então desse desenvolvimento do amor, nós voltamos para Maria, que é então o exemplo máximo, né, de maternidade. Então no final Maria Dolores termina dizendo isso. O que Maria fala para Judas? A bondade dos céus jamais condena. Por mais criminoso que tenha sido, você sempre vai ter uma nova chance. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. É um espírito extremamente amoroso. Tem a capacidade de abraçar o que prejudicou o próprio filho. Planejar sua próxima reencarnação. Fazer tudo para que ele se sinta acolhido, amado. Não se mostrar. Não se revelar.
para não humilhar o outro, né? Tanto que Maria Dolores começa dizendo que ela chega nimbada de celestes esplendores, né? Mas ele não consegue ver, né? Ela esconde a própria irradiação celeste para que ele não se sinta humilhado, e aparece para ele como se fosse uma mulher comum. Mas no fim, ele vendo tudo que ela fala, como ela o envolve em tanto amor, Judas diz para ela: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Ele conta para ela: sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. É lindíssimo, é o exemplo maior de amor, de perdão, de caridade, em todas as suas formas mais bonitas que Maria nos dá. Então ela realmente é para nós um grande exemplo daquilo que nós podemos vir a ser, quando aprendermos a desenvolver todo o potencial que o nosso coração traz. Mas é uma caminhada, né? É uma caminhada que estamos fazendo, e se Deus quiser, todos nós chegaremos lá. Para isso, então, Deus nos dá, por misericórdia, a oportunidade da maternidade. É uma bênção sem igual, nos ajudando a desenvolver o sentimento para podermos chegar nesse ponto, de não sentir ódio, não sentir rancor, só amar o próximo. Que Jesus nos abençoe. Iba, muito obrigada, muito lindo teus ensinamentos, com certeza teremos muita coisa para refletir, né? Que importante o papel da mãe mesmo. Muito obrigada. Então agora nos encaminhamos para a parte final, onde os nossos amigos, colegas estarão em passe. Se vocês se sentirem mais à vontade, podem fechar os olhos. Novamente, né? Nos conectando à espiritualidade maior. Amado Jesus, suplicando bênçãos para a nossa casa de fraternidade. Esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão, o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância de uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir para que a nossa fé não seja inútil. Faz-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia. Induz-nos os braços ao trabalho edificante para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera e se lance no esquecimento. Quando a irritação me procurar, induz-me ao silêncio. Não me deixe emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam. E agradecendo-te o privilégio do trabalho, neste templo de oração, louvamos a tua infinita bondade, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, que todos retornem aos seus lares. Bem, boa noite a todos.